Bom, galera, vamos lá continuar então para a gente finalizar o assunto China aqui, né? A gente já falou aí sobre mais questões geopolíticas da China. Eu agora quero falar para você um pouco mais sobre a questão comercial e também sobre a questão da população chinesa, que é algo que a gente não pode deixar de comentar aqui. Então, primeiro eu queria que você linkasse o seguinte: quando eu falei na outra aula lá, que a China se transformou num país fábrica, uma das grandes questões que a China é, adotou como modelo para conseguir chegar nesse patamar foi justamente utilizar um recurso que ela tem de sobra, que é número de trabalhadores. Uma massa de mão de obra gigantesca e extremamente eficiente, qualificada, dedicada e barata. Então, é uma lógica que praticamente lugar nenhum do mundo tem. Então, a China conseguiu atingir esse nível de produção a ponto de abastecer o mundo inteiro com seus produtos, graças a esse modelo aí, graças também ao fato de que ela tem uma enorme população. Mas não é só isso, tá? Então a gente vai falar aqui de população e de um modelo econômico que a China desenvolveu, que é um modelo basicamente exportador. Então vamos falar primeiro da questão da população. Muito bem. Não é só a China, né? Vários países daquela região da Ásia, Sudeste Asiático, é uma tradição, é uma questão cultural o número elevado de filhos. Então a China não fica atrás. Ela é um país onde as pessoas tendem a ter muitos filhos. Só que lá na década de 80, a China enxergou uma questão. Ela enxergou o seguinte: se a gente não tomar nenhuma providência, se o governo não tomar nenhuma providência, a gente vai ter um número grande de população e simplesmente a economia chinesa não vai conseguir dar conta e não vai conseguir suprir as necessidades básicas dessa população. Então a gente precisa criar um programa de controle de natalidade. Um controle que, se você for buscar lá nos teus conhecimentos sobre população, você vai lembrar dos neomalthusianos, que simplesmente é um modelo de controle de natalidade numa tentativa de distribuir melhor a riqueza. Basicamente isso que os chineses fizeram. E aí eles criaram uma política. E aí quando eu falei também que o Estado lá é extremamente mão de ferro e forte, atuante e determinante na economia e na sociedade, em tudo, o Estado criou a política do filho único. O que significava que cada chinês, cada casal chinês, só poderia ter um filho. Bom, isso resolveu, vamos colocar assim, numericamente o problema deles? Sim. Com essa política aí, ao longo de 35 anos praticamente que eles fizeram isso funcionar, eles conseguiram eliminar, ou eliminar não digo, mas assim, evitar o nascimento de aproximadamente 500 milhões de chineses a mais. Ou seja, evitaram o nascimento de 2 Brasis praticamente. Com isso, obviamente, eles tiveram algum sucesso. Mas o problema todo é que essa política também trouxe consequências negativas. Uma consequência foi o fato, primeiro, de que a maneira como ela foi feita, né, foi feita de uma forma ditatorial. Mulheres eram obrigadas a abortar, né, quando engravidavam do segundo filho. Os casais eram obrigados a entregar os filhos para doação quando ficavam grávidos do segundo filho. E o que aconteceu também foi que na China existe uma lógica muito forte de que existe uma preferência do filho do sexo masculino. Por quê? Porque é uma tradição no país os pais, no final da sua vida, serem cuidados pelo seu filho homem. Quando eles têm uma filha, né, a mulher na China, quando ela casa, ela passa a fazer parte da família do marido, ou seja, os pais simplesmente perdem a filha. Então ninguém vai cuidar deles na velhice. Então por isso eles querem ter um filho homem, porque eu continuo com meu filho homem, ele continua na minha família e ele vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Resultado disso é que houve um absurdo de abortos, um absurdo de meninas, de crianças do sexo feminino abandonadas, largadas, jogadas no rio e na vala e tal. Então, assim, isso criou uma sociedade com um número muito contrastante de homens e mulheres na China. Isso se tornou um grande problema. E outra, talvez o grande problema chinês hoje que eles estão tentando reverter, porque em 2015
eles acabaram com a política do filho único. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que estava na hora de parar. Porque com a natalidade baixa, o que estava acontecendo era que o número de chineses idosos cresceu absurdamente. E não tem gente para trabalhar mais lá na frente para repor essa necessidade de trabalhadores para sustentar esse gigante número de idosos. Então, isso é uma preocupação. O governo chinês falou, caramba, então vamos estimular a natalidade. Não está conseguindo, a população se acostumou com o fato de ter um filho só. Tá? Então, a política deu algum resultado, mas trouxe consequências complicadas. Bom, com relação à questão aí, comercial, né, também assim interessante, que a gente até pode fazer um link aí, que eu falei que a maioria da população mora nas regiões próximas do litoral. O governo chinês, como eu falei, é o Estado ali, ó, batendo, socando a mesa e determinando e ninguém discute. Quando ele pensou em crescer economicamente, ele criou um sistema do seguinte, olha só, nós vamos estimular a entrada do capitalismo no país, porque eles eram socialistas, lembra? Vamos estimular a entrada do capitalismo no país, mas não é no país inteiro. Nós vamos criar aqui umas regiões fechadas, onde ali o capitalismo vai funcionar. Ali vão abrir fábricas, ali vão abrir empresas, ali vai ter empresa vindo de fora, investimento estrangeiro. Então, eles criaram 13 zonas dessas ao longo do litoral chinês, chamadas de ZEEs ou ZPEs, zonas econômicas especiais ou zonas de processamento e exportação. E aí isso te dá uma pista de que foi a grande sacada da China. Ela não se tornou simplesmente um país que produzia para abastecer o seu mercado interno. Ela abastece o seu mercado interno, que é gigantesco. 1,3 bilhão de consumidores não é para ninguém jogar fora. Mas, por outro lado, ela também se propôs e ela se programou para produzir para exportação. Então, ela se transformou num país que veio na onda dos tigres asiáticos. Cresceu à base também de exportação. E, como eu disse no outro tempo, a grande questão aí é que foi a base de tecnologia que, quando vinha de fora, era obrigada a se associar a empresas do governo, fazendo o que eles chamavam de joint ventures, ou seja, acordos comerciais entre empresas de fora e o governo. Mas as empresas aceitavam essa imposição? Sim. Quem que não quer vender produtos na China? Quem que não quer se associar ao chinês para poder, de alguma maneira, explorar o seu grande mercado consumidor? Então, isso foi uma coisa que acabou sendo interessante para todo mundo, né? E aí, obviamente, a China cresceu muito nesse sentido. Bom, esse fenômeno é o responsável pelo crescimento da China hoje e fez acontecer tudo aquilo que a gente tinha falado na outra aula, né? Em relação à concorrência hoje, que os chineses hoje são uma ameaça aos Estados Unidos. Falou? Bom, galera, então hoje essa aula aí é uma aula um pouquinho mais curta, né? Sem problema também. E a gente finaliza aqui, tá? E fiquem bem. Tudo de bom aí, tranquilo. Grande abraço. Tchau, tchau.